Vírus são muito simples e pequenos. Ele é formado basicamente por uma cápsula proteica, que pode conter DNA ou RNA, ou até mesmo os dois. Os vírus são parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam de uma máquina para se reproduzir, e eles utilizam dessa máquina, que a gente pode chamar assim, as células. Os vírus não são constituídos por célula, embora precisem delas para se reproduzir. Exemplos, temos o HIV. Tem a enzima transcriptase reversa. Assim, tendo o retrosvírus, ou seja, o DNA é formado a partir do RNA. Por consequência dos vírus não ter nenhuma atividade metabólica, eles não são considerados seres vivos. Mas, por incrível que pareça, até hoje há um debate entre os cientistas se eles podem ser considerados vírus ou não. Mas, no momento, eles não são considerados vírus. No momento de hoje, 15/8/2007. Existem várias doenças vindas dos vírus que podem afetar o ser humano, como a cachumba, raiva, sarampo, hepatite, dengue e várias outras. Algumas delas são até transmitidas pelos insetos, como o mosquito da Aedes aegypti. Devido à utilização maquinária das células do hospedeiro, os vírus são complicadíssimos de se matar. Muitas das vezes não podem ser mortos. E por eles não serem capazes de morrer, no caso, eles já começam, os pacientes já começam a tomar antibióticos para poder deter os vírus, porque pelo menos enfraquecê-los. Existem dois tipos de ciclo para se reproduzir, no caso, um vírus, como se o vírus reproduz. Tem o ciclo lítico, que é o vírus infectando a célula, e conforme ele vai se reproduzindo, com o tempo a célula, vamos dizer, explode e os vírus vão se manifestando em outras células. E tem o ciclo lisogênico, que é, no caso, o vírus infecta uma célula e essa célula ela começa a se multiplicar. Ela vai se variando em outras. A célula pode explodir ou simplesmente continuar se multiplicando pelo corpo. E é isso aí, essa foi a parte de vírus. E então, o que são as bactérias? As bactérias são organismos unicelulares que não possuem núcleo. O seu ADN, ele se situa livremente dentro da célula. E existem milhares de tipos diferentes de bactérias. As bactérias, elas são inócuas, ou seja, elas são inofensivas ao homem. E graças a elas, há bilhões de anos atrás, que a Terra hoje é habitável. Como assim as bactérias tornaram a Terra habitável para a gente? É que elas foram colocando oxigênio na atmosfera e foram ajudando na manutenção do oxigênio na atmosfera da Terra. As bactérias podem ser benéficas a todos os organismos. Por exemplo, existem bactérias dentro do nosso corpo, ali no intestino, ajudando a digerir a comida e também a produzir vitaminas. Existem bactérias no solo, na raiz das plantas. As bactérias também podem produzir luz. As bactérias são de vital importância para a vida na Terra. Entretanto, existem algumas bactérias que são muito prejudiciais para nós. Entre elas, a gente pode citar uma das doenças causadas pelas bactérias é a pneumonia. A pneumonia é uma infecção nos pulmões. Então, a transmissão se dá através do espirro, da tosse e da saliva das pessoas contaminadas. E os sintomas são falta de ar, dor no tórax, febre alta e tosse. O tratamento deve ser administrado através de antibióticos. Se o caso evoluir para um quadro mais grave, essa pessoa deve ser internada. A cólera também é outra doença causada pelas bactérias. A sua transmissão se dá através do consumo de água ou alimento que estão contaminados. Alguns dos sintomas são a diarreia e o vômito. O tratamento se dá através da hidratação com soro caseiro. A prevenção é muito simples. Lavar muito bem as frutas, verduras e legumes antes de consumi-los e lavar as mãos antes de qualquer refeição. A clamídia é uma doença sexualmente transmissível que também é causada pela bactéria. A transmissão é através de relação sexual ou no parto, de mãe para filho. Alguns dos sintomas são ardor e vontade frequente a urinar e, no caso das mulheres, uma dor na parte baixa do ventre. O tratamento é a administração
de antibióticos, assim evitando a reinfecção. E a prevenção é o uso de preservativos. Agora vamos falar sobre doenças causadas por protozoários. O que são protozoários? A palavra protozoário tem origem grega, o seu significado se relaciona a um animal primitivo, pertencentes ao reino protista. Os protozoários apresentam apenas uma célula e por isso são chamados de seres unicelulares. Eles são eucariontes, tendo seu núcleo celular separado do citoplasma por uma membrana chamada carioteca e são popularmente conhecidos. A primeira doença que vamos falar é o mal de cadeiras, causado pelo protozoário Trypanosoma evans. O parasita se aloja nos órgãos de cavalos e pode ser transmitido dos aquinos para diversos outros animais, através de sanguessugas, chamada popularmente de mutucos. E isso pode acarretar em um impacto econômico, visto que a doença diminui a produtividade e a reprodução, podendo levar à morte do animal. A segunda doença é a doença do sono ou trypanosomiase africana, tendo como causador o protozoário Trypanosoma gamiensis. A contaminação acontece através de uma mosca, conhecida como Tsetse, que transmite o protozoário na corrente sanguínea. Ela pode causar sonolência forte, anemia, problemas no sistema nervoso central, como convulsões e, em alguns casos, até a morte. A terceira doença é a malária. O transmissor mosquito Anopheles, que carrega em seu organismo protozoários do gênero Plasmodium. Esta é uma doença histórica e amplamente conhecida. E a quarta doença é a doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma crus, transmitida pelo inseto conhecido como barbeiro. Quando ele pica o ser humano, o inseto libera suas fezes infectadas na pele, o que leva a coceira e, consequentemente, faz com que o parasita entre na corrente sanguínea. E a última doença é giardiase. O causador é o protozoário Giardia lambilia. Seus cistos são encontrados em águas paradas e em alimentos. Essas doenças podem causar um quadro grave de desnutrição. As pessoas podem contrair as doenças causadas por protozoários através de ingestão de carne crua ou mal passada, que estejam contaminadas. Bebidas ou alimentos contaminados, como água não tratada ou vegetais consumidos crus, em contato com animais contaminados ou de forma congênita, onde a gestante contaminada pode transmitir a doença à criança. Essas contaminações geralmente acarretam em parasitoses, que de forma geral causam sintomas como febre, diarreia, manchas vermelhas pelo corpo e mal-estar. Algumas dicas importantes para a prevenção das doenças causadas por protozoários são: sempre lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro, cuidado com a higienização de alimentos que serão consumidos crus, ingerir apenas água potável, utilizar mosquiteiro e telas em janelas e portas, principalmente em locais com muito mosquito, usar sem preservativo no ato sexual. Então, doenças causadas pelos fungos. Primeiramente, para o fungo conseguir crescer, se espalhar, se reproduzir, ele precisa de dois aspectos no ambiente que ele se aloja, que é a temperatura e a umidade. A temperatura tem que ser alta, tem que ser um ambiente quente e muito úmido. Infelizmente, esses fungos, eles encontram esses lugares na gente, em outros animais e também em algumas plantas. Eles atacam a gente para a reprodução. Algum desses fungos, como a candidíase, o fungo da candidíase, ele já habita no nosso corpo. A candidíase, ela aparece principalmente em crianças pequenas, na língua, que aparecem algumas placas
esbranquiçadas, e isso é causado pelo fungo que já habita na criança. E como a criança tem um sistema imunológico um pouco inferior, ele acaba se proliferando, mas na criança isso acaba sendo normal e não é o motivo de tanta preocupação. Outra doença que é bem conhecida, que é causada pelos fungos, é a frieira. A frieira, ela é muito comum em acontecer entre os dedos das mãos e dos pés. A frieira, ela acontece principalmente pelo fato das pessoas usarem muito sapato fechado e com o pé muito úmido. Por exemplo, a pessoa acaba de tomar um banho, vai se arrumar, não seca o pé direito e já coloca um sapato fechado. Com muito tempo de uso desse sapato fechado com o pé úmido, acaba desenvolvendo, o fungo acaba se desenvolvendo e causando a frieira, que causa vermelhidão, muita coceira. Bom, citei 2 doenças causadas pelos fungos, doenças causadas em nós, seres humanos, mas tem uma curiosidade dos fungos, que alguns deles são parasitas. Como, por exemplo, tem uma espécie de fungo que ele ataca formigas. E eles transformam as formigas literalmente em formigas zumbi. Ele se aloja no corpo da formiga e ele passa a controlar o sistema nervoso e os músculos da formiga. Então ele toma o controle do corpo da formiga. A formiga passa a andar em círculos, andar em zigue-zague, literalmente como aqueles zumbis que a gente costuma ver em filme de terror. Daí o apelido de formiga zumbi. E até hoje ainda não foi explicado como que esse fungo consegue controlar a formiga. Ele acaba levando essas formigas infectadas a lugares mais quentes e úmidos, fixa a formiga através da mandíbula, ele controla a mandíbula da formiga, faz ela morder alguma planta ou algum canto quente e úmido, ele morde ali. Dali a formiga morre e ele começa a consumir as proteínas, principalmente as proteínas da formiga, do exoesqueleto da formiga, para crescer. Mas ele não consome a mandíbula, para a mandíbula continuar presa ali e ele não sair daquele lugar. E aí então, quando ele cresce, ele cria os novos poros para poder infectar novas formigas.